anunciada a saída limpa 1640 ou 1974, é escolher, uma das marcas que ficará deste governo é a sua relação com o Tribunal Constitucional. Será uma marca que o tempo apagará, porque as instituições, como a direita usava saber, perduram para além dos homens, dos atores políticos do momento, e assim a história não registará um desvio deslocado à boa prática da separação de poderes, mas perdurará com a instituição que desde 1983 tem premiado os cidadãos com a chamada Justiça Constitucional. Ficará o Tribunal Constitucional e não as pressões sobre ele. Ficará o Tribunal Constitucional e não os ataques pessoais, cobardes, aos seus juízes que não se podem defender. Ficará o Tribunal Constitucional e não a confusão propositada entre a crítica legítima a decisões e a tentativa reles de pôr em causa o papel pacificador da democracia, que é consensual. Ficará o Tribunal Constitucional e não ministros, ministras, presidentes de Comissão Europeia, deputados e deputadas a espalharem a mentira e o disparate. Ficará o Tribunal Constitucional e a justiça que o mesmo produz. Ficará a instituição. Aquela voz multiplicada em ecos obedientes, mais não será do que uma nota de pé de página. Porque a história é sempre feita mais tarde e é feita a partir dos factos, nunca a partir do discurso que o vencido instantâneo faz sobre os mesmos. Não, a história não inscreve um líder parlamentar que classifica os juízes de irresponsáveis e de desertores. A história não inscreve a violência verbal deste ator político, ou de Passos, o escrutinador, ou de Portas, o pai ideológico de tudo e do seu contrário. A história não inscreve nem mesmo a surpresa com que o povo olha para o nunca visto, a desacralização da relação entre os pilares legislativo e judicial do regime. Talvez valha a pena perceber o que aconteceu e atrevermos-nos a imaginar o que a tal da história realmente contará deste incidente. No primeiro Orçamento de Estado, quando o Governo, ao arrepio de promessas claras na campanha eleitoral, teve por bom ultrapassar a Troika na dose e nos alvos, cortando 2 subsídios aos funcionários públicos e aos pensionistas em cima das reduções remuneratórias de 2011, o Tribunal Constitucional foi claríssimo. O Tribunal Constitucional decidiu, embora perdoando o Governo nos efeitos, e a sua decisão é vinculativa, apesar de o Governo ter argumentado e inscrito no Orçamento do Estado que as medidas teriam a duração do programa de ajustamento. O Governo leu o acórdão e desistiu de desrespeitar o Tribunal Constitucional. Voltou à carga o reincidente intencional. Em 2013, apesar de toda a fundamentação conhecida e novamente ao arrepio de promessas eleitorais, teve por bem insistir no corte dos subsídios, que são remunerações, exatamente dos mesmos, como se a fundamentação do Tribunal Constitucional não matasse a tentativa à partida. Sem espanto, o Acórdão 187 de 2013 foi claríssimo. O Tribunal Constitucional, portanto, nunca omitiu as circunstâncias excepcionais em que vivemos, nunca inconstitucionalizou os cortes de 2011, de 2012 ou de 2013, nunca teve qualquer direito por absoluto, nem sequer o direito à pensão numa visão bem mais flexível do que, por exemplo, a do Tribunal Constitucional alemão. O Governo, mentindo na atitude e nas palavras, revelou-se espantadíssimo com este Tribunal Constitucional. Uma força de bloqueio, disse. Mandou teorizar falsidades acerca das decisões em causa e acerca da natureza da Constituição. Não ocorreu a ninguém, ou a quase ninguém, perguntar a Passos e companhia se os princípios universais invocados pelo Tribunal Constitucional serão alvo de uma proposta de revogação num novo e louco projeto de revisão constitucional. O Tribunal Constitucional, numa decisão tão política que foi 13-0, bem sei que há na direita quem olhe para o facto de ter escolhido e eleito aqueles juízes, a tese de essa mesma direita ter sido iludida pelos então candidatos a juízes, mas adiante, porque o que é penoso deve ser deixado a penar, dizia eu, o Tribunal Constitucional, nesta decisão de 13-0, não acolheu a argumentação de que estávamos perante uma reforma estrutural e denunciou bem que se tratava apenas de uma medida avulsa. O Governo surgiu, mentindo outra vez, usando o antigo inimigo como pretexto. Disseram-nos os cortes, que estavam a ser mais uma vez analisados pelo Tribunal Constitucional, acabariam com a saída da Troika. Os cortes nas pensões acabariam com a saída da Troika. Não haveria mais aumentos de impostos. Acontece que, de repente, o povo ligou a televisão e soube disto. Os cortes são para continuar, mas em menor dose. As pensões terão o seu tempo de reposição, os impostos vão ser aumentados. E porquê? Por causa da leitura, explicava então Maria Luísa Albuquerque, que o Governo faz dos acordos no Tribunal Constitucional. Perdão, o Governo, perante o historial que acabo de referido, sustenta sem leituras pretensamente sérias da jurisprudência do Tribunal Constitucional.
Naturalmente, ninguém acreditou na historieta de um Tribunal Constitucional iniciado como inimigo e acamado como pretexto. Bastou sair a decisão do Tribunal Constitucional sobre o último Orçamento de Estado. Ou seja, bastou o Estado de Direito democrático, bem sei que esta direita faz por esquecer a palavrinha direito, funcionar com 10 votos contra 3 no que toca ao corte de salários para começar o horror. A decisão esperada, para quem leu os acórdãos anteriores, claro, a decisão sobre cortes que assustaram a própria direita parlamentar, que se apressara a pedir ao Executivo que se iniciassem apenas em 700 euros, acabando a negociar sobre a vida de gente de carne e osso em 675 euros milionários. Deu asa a declarações solenes. O Tribunal Constitucional não respeita a separação de poderes, os juízes devem ser mais escrutinados, sim, esses que escolhemos por 2/3 dos votos, os juízes têm de aceitar as críticas, pois têm, eles que perante a vergonha alheia nem uma palavra podem preferir. É o silêncio da função aproveitado pela cobardia de ocasião. As decisões devem ser aclaradas, clama a direita, cuja Ministra da Justiça revogou os pedidos de declaração, esses expedientes dilatórias. As dúvidas são legítimas, afinal, quem percebe o que significa a decisão produzir efeitos a partir de 30 de maio? Aliás, Maduros, outros constitucionalistas no governo? Ninguém, toda a gente. Como escreveu o professor Jorge Reis Novaes, temos um governo pobre e mal agradecido. O que fica da decisão? Fica isto assim descrito por aquele professor. Durante os primeiros 5 meses do ano, o governo cobrou um imposto especial e extraordinário incidido exclusivamente sobre as grandes fortunas. Portanto, sobre os trabalhadores da função pública que recebem mais de 675 euros por mês. Como se esperava, e seguindo jurisprudência firmada, o Tribunal Constitucional declarou este imposto inconstitucional e determinou a cessação da sua cobrança. Lamentavelmente, digo eu, permitiu que o Governo retivesse os montantes, entretanto, legitimamente cobrados. Acabou por ser um benefício ao infrator, tão mais perigoso quando estimula o Governo, sabendo que conta com a prestimosa cooperação institucional do Presidente da República, a repetir a habilidade no próximo ano. Porém, a este Governo não ocorreu melhor que pretender sustentar um inadmissível incidente de declaração exatamente sobre o benefício que o Tribunal Constitucional lhe concedera. Não percebem com exatidão, dizem as consequências jurídicas da decisão do Tribunal Constitucional. Mas o que o Tribunal Constitucional disse de forma clara e inequívoca foi: a partir de 30 de maio o Governo deixa de poder cobrar este imposto. Qual é a parte do a partir de 30 de maio que não percebem? Não sabem qual é o exato montante cobrado legitimamente que podem reter? Bom, mas aí, se não sabem, estudassem. E o que é que o Tribunal Constitucional tem a ver com isso? Nada, responderia eu ao constitucionalista que acabo de citar. Este Governo quer apenas, através de vozes que se fazem ouvir num pinga-pinga lastimável, tentar pressionar o Tribunal Constitucional contra outras decisões por preferir. Mas desta miséria não rezará a história. Da miséria camuflada com propostas de alteração ao sistema que nos unia, pensadas com a profundidade de uma poça d'água a dar por baixo do tornozelo, não ficará nada. Ficará o Tribunal Constitucional, ficará a Constituição da República, ficará a separação de poderes, ficará o direito de discordar e o dever de acatar. Nos livros de ciência política, alguém tratará de ler o discurso mudo nesta cobardia mal disfarçada. E o discurso mudo não revela qualquer crise de funcionamento das instituições democráticas. Antes revela isto, que para nosso bem passa. Como já foi escrito, estamos a lidar com uma direita que da antiga apenas aproveitou a dimensão cínica, oportunista e hipócrita e da geração anterior. É a direita das inventonas. Como o Tribunal Constitucional nunca chumbou uma única reforma estrutural e dizendo o Governo que é o Tribunal Constitucional que impede a governação, fica a confissão que esta é a direita sem rumo e sem reformas ou apenas com uma única compreensão da palavra reformar: cortes. A direita dos cortes cegos não engana. A direita dos cortes cegos não engana. Não ilude os homens e as mulheres que prezam as instituições, que ganharam o direito a olhar sem fumo para quem faz da política uma nota de pé de página imoral. Mas apenas uma nota de pé de página, disse.